Olá amigos, tudo bom? Cumprimentar o professor Leonel, aos alunos de Engenharia Mecânica, e alunas. Meu nome é Marcione, sou do curso de Engenharia Mecânica e a gente vai falar hoje em sistemas térmicos, caracterização de calor e trabalho, potência e eficiência termodinâmica, envolvendo os processos termodinâmicos de cada ciclo. Então, antes da gente começar a falar propriamente do nosso tema, eu queria relembrar alguns conceitos básicos. Então, a primeira coisa que eu queria lembrar, já que nós vamos falar de todos os ciclos, é o que é um ciclo termodinâmico, né? Qual a definição de um ciclo termodinâmico? Um ciclo termodinâmico é uma sequência de processos que começa e termina no mesmo estado. Ou seja, se o sistema é um fluido, ele vai começar o ciclo e terminar na forma de fluido. Ele vai continuar sendo um fluido no estado líquido, se iniciou líquido e vai terminar vapor, se iniciou vapor. Então, o conceito de ciclo termodinâmico é basicamente este. O nosso tema fala exatamente de caracterização de calor e trabalho. Mas aí a gente tem uma pegadinha do professor Leonel, porque quando ele fala caracterizar, normalmente a gente tenta ver os conceitos de calor e de trabalho. Mas quando o professor utilizou a palavra caracterizar, ele tirou uma parte da aula para explicar para a gente, né, era uma dica para a TCC quando a gente utilizasse algumas palavras. E caracterizar foi uma das que ele citou, porque caracterizar, quando você vai olhar o que significa caracterizar, é realçar, destacar aquilo que há de mais importante naquele ser, objeto, processo, né? E o nosso caso aqui, ele pediu para a gente caracterizar calor e trabalho, potência e eficiência termodinâmica. Então, como ele gosta de falar, as coisas começam a ficar mais interessantes. Então, vamos falar primeiro do conceito de calor. O que é calor, né? O conceito de calor e o conceito de trabalho. O calor, ele é definido como sendo a forma de transferência de energia através das fronteiras de um sistema, numa dada temperatura, a um outro sistema ou meio, né, numa temperatura inferior, em virtude da diferença de temperatura entre dois sistemas. Ou seja, calor é energia em trânsito, né? Ele é a energia que, digamos assim, que está em movimento, porque uma barra que foi simplesmente aquecida, ela não tem calor, mas a partir do momento que ela começa a resfriar, trocar esse calor, transferir essa energia, começa a ter o trânsito de energia dessa barra que foi aquecida para um ambiente ou para um líquido, seja o que for, você começa a ter calor. Então, um sistema, só o sistema, não tem calor. A mesma forma é trabalho. Então, para se ter calor, há necessidade de ter esse trânsito de energia de um ambiente de uma temperatura maior para uma temperatura menor, para um corpo de temperatura menor. Então, o conceito de trabalho, ele está um pouco, digamos que, parecido com calor. Calor é energia em trânsito. O trabalho é um modo de transferir energia. Consequentemente, o termo trabalho não se refere ao que está sendo transferido entre sistemas ou o que é armazenado dentro de um sistema. Uma outra definição também de trabalho, que um sistema que realiza trabalho sobre suas vizinhanças se o único efeito sobre tudo aquilo externo ao sistema puder ser o levantamento de um peso. Então, nesse caso, quando você fornece uma energia e essa energia se converte, você vai converter ela em trabalho e ela vai, fora da fronteira do sistema, ela vai levantar um peso, empurrar um pistão ou algo do tipo. Você tem a realização de trabalho. Outro conceito que é importante a gente falar também e relembrar é sobre eficiência termodinâmica. Eficiência térmica, né? O desempenho de um sistema que percorre um ciclo de potência pode ser descrito em termos da extensão na qual a energia adicionada por calor, né, até a fonte quente, é convertida em trabalho líquido na saída, que é o trabalho do ciclo. A extensão da conversão de energia de calor para trabalho
é expressa pela razão comumente chamada de eficiência térmica. A eficiência termodinâmica ela é dada por uma razão. Vamos ver melhor que razão é essa. A eficiência térmica ela é dada pela seguinte equação. Aqui você tem essa seguinte razão. Eficiência térmica é a energia pretendida pela a energia usada. Essa é a eficiência termodinâmica. E isso se aplica a todos os motores térmicos ou ciclos. Então, essa é a forma de você verificar a eficiência termodinâmica no geral. Também é conhecida da seguinte forma. Fonte quente menos fonte fria sobre fonte quente. Que também é igual a 1 menos fonte fria sobre fonte quente. Então, esta razão é a eficiência termodinâmica para todos os ciclos e para todos os motores. É a eficiência termodinâmica no geral. Cada ciclo, a gente vai ver um pouco mais à frente, cada ciclo tem o seu modo de calcular a eficiência térmica. Como logo a gente vai ver o ciclo de Carnot, que é o ciclo ideal e que tem a maior eficiência térmica. Glória a Deus. O ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot, ele é o nosso ciclo queridinho da termodinâmica. Porque ele é o ciclo ideal, é o ciclo que tem maior eficiência, é o ciclo que pode ser todo ele reversível. E agora a gente vai fazer a caracterização dentro do ciclo de Carnot. Olha essa mágica, né? Apareceu o nosso gráfico aqui. Então vamos falar agora de calor e trabalho, potência e eficiência termodinâmica dentro do ciclo de Carnot. O que a gente pode destacar aqui é que, primeiro, o ciclo de Carnot ele tem 4 processos. 2 processos isotérmicos, a temperaturas constante, né? Que é a absorção de calor e rejeição de calor, e 2 processos adiabáticos, um de entrada de trabalho e o outro de realização de trabalho. Então vamos aqui destacar primeiro a parte de calor. No ciclo de Carnot, o calor ele é absorvido e rejeitado de forma isotérmica, ou seja, durante o processo de absorção ou de rejeição de calor, não se tem variação de temperatura. E todos os processos do ciclo de Carnot, os 4 processos, todos são reversíveis, né? Ou seja, todo o calor que eu absorvi ou rejeitei, esse processo ele pode se inverter totalmente, retornando ou refazendo o processo inverso. De tal forma que se isso aqui for um sistema para aquecer um ambiente, se reverter, você vai refrigerar o ambiente. Os 2 processos adiabáticos, que é entrada de trabalho e realização de trabalho, quando a gente fala adiabático, isso quer dizer que não haverá perdas para o meio. Ou seja, ele vai realizar trabalho e nesse momento que ele vai realizar o trabalho, não haverá perdas para o meio. E o processo tanto de entrada como de realização de trabalho, ambos são reversíveis também. Ou seja, se você executar ele de inverso, se eu pegar o processo de trabalho e reverter, eu vou aquecer, eu vou devolver esse calor absorvido. Da mesma forma, a entrada de trabalho. No que diz respeito à eficiência termodinâmica dentro do ciclo de Carnot, ela é baseada nas temperaturas desses reservatórios ou dessas fontes de absorção de calor e de rejeição de calor. Então é 1 menos temperatura fria pela temperatura quente. Dessa forma, se pode calcular a eficiência máxima pelo ciclo de Carnot. E essa eficiência ela é parâmetro para os outros ciclos, como a gente vai ver mais à frente. Uma coisa que é interessante aqui a gente ressaltar é que
Essa curva, ela é a curva que identifica o estado do meu sistema. Ou seja, do início até o meio, até a temperatura crítica, e aqui a gente também tem uma pressão crítica também, estamos na fase líquida. Passou desse ponto, você entra no estado de vapor saturado. Ou seja, daqui para trás é líquido saturado, daqui para frente é vapor saturado. Essa região é conhecida como domo de vapor. A potência, dentro do ciclo de Carnot, ou o conceito geral de potência, como a gente discutiu há pouco, é a taxa de absorção de energia pela unidade de tempo. Ou seja, a potência do meu ciclo termodinâmico vai ser encontrada aqui no ciclo de Carnot, na minha fonte quente, o quanto que eu estou fornecendo de energia por unidade de tempo. E, como a gente falou, esse aqui é um ciclo ideal. Também eu vou ter a melhor potência, a máxima potência de um ciclo termodinâmico. Tchau.